carismático. Bem, eu não sei se acontece com todos os imigrantes. Pessoal que está muito folgado, isto é uma cidade que Bem-vindo a mais uma edição do programa A Conversa com a Beatriz. Hoje nós vamos falar de um tema que nós achamos de extrema importância, e o tema do programa de hoje é preparando a próxima geração. Nós, com certeza que a ideia não é chegar aqui e ensinar o pai e a mãe lá em casa e a família lá em casa, como educar os seus filhos. Claro que não, né? Mas é um tema que nós achamos que deve ser abordado, deve ser colocado à mesa, porque trata-se da próxima geração. Então, eu sou mãe, o Abrão nem é meu convidado, o Abrão é da casa, então ele está aqui para nós conversarmos sobre isso. Nós vamos ter uma conversa muito animada e nós vamos saber como é que é esse grande desafio de ser pai, de ser mãe e como é que nós devemos preparar os nossos filhos para o futuro. É com certeza um grande desafio. Então, que tal fazermos isso todos juntos, não é? E por isso é que nós estamos aqui. Boa tarde, Abrão. Seja Boa tarde, bem-vindo. Beatriz. Obrigado, obrigado. Eu continuo à espera da oportunidade de dizer sinta essa vontade. Só me disse show da casa e eu, como pessoa angolana, quero me sentir à vontade. Não, Então, tirar a olha, camisola. Já agora, onde é que está o comando? Trocar o canal? não, é assim, conosco é assim, nós africanos somos assim, dão-nos o dedo, nós queremos sempre o braço, né? Sinta-se em casa. Já é minha casa, só faltam à vontade, né, Não, para me soltar. brincadeira à parte, fica mesmo à Yeah. vontade, Abrão. Obrigado, Beatriz. Aham. Boa tarde a todos que nos assistem. Dizer que sim, é um tema bastante interessante, muito importante falar sobre isso e concordo quando dizes que não vamos educar, não vamos ensinar, porque até não existe uma fórmula mágica de como criar um filho, de como criar alguém, certo? Eu costumo dizer que filho bem educado vê-se adulto. Então é um caminho muito grande para percorrer. Existem, claro, coisas que podemos fazer que podem elevar as chances de termos um filho de sucesso, por exemplo, mas não existe necessariamente um beabá para Para formarmos se educar uma criança, não exatamente, é? para criarmos uma criança para formarmos. Mas existem vários desafios no meio disso tudo que é importante falar deles. E eu acredito que ao falarmos disto, um pai, uma mãe que deva nesse momento estar a sentir-se isolado, a achar que talvez esteja num mundo único, pode encontrar algum acalento nestas palavras, nesta conversa que a gente vem a ter. E quem sabe dali começarmos talvez uma interação entre pais e verificarmos quais são as coisas que fizemos com os nossos filhos que têm funcionado, quais são as coisas que vimos não funcionar e evitarmos todos cometermos os mesmos erros e talvez teremos então mais uma geração bem mais saudável, bem melhor criada, posso assim dizer. Yeah. Eu concordo com isso, até porque quando dizes que não existe um modelo próprio, uma fórmula, eu concordo para a educação que os nossos pais foram nos dando. hum, não existia uma fórmula, mas havia aquela contribuição. Eu digo em termos de ideias e de participação ativa, falando com o vizinho participava da educação, o vizinho participava da educação da família do vizinho, não era assim? Pronto, era o pai a dizer: "Oh, olha, eu vi o seu filho no sítio tal, eu não gostei nada daquilo, eu chamei-lhe a atenção." E quer dizer que era uma participação que valia a pena, não é? Valia a pena. Mas vamos começar pela educação. Vamos começar pela educação. É assim, qual é a melhor forma de educar uma criança? Mas esse é um tema bastante vasto, até porque a educação de uma criança começa a partir do ventre, não é? Exatamente, Começa a partir do ventre. exatamente. Então, aquela criança começa a receber uma alimentação adequada, saudável, não é? Uhum. E vai até a Cresce num nascença. ambiente saudável, com vibrações saudáveis. Pois é, Tudo isso conta e as crianças, está mais do que provado, tem vários artigos publicados que as crianças começam a sentir desde a sua formação.
Mas em relação à educação, ah, cada criança é uma criança. Nunca haverá uma situação que o que aconteceu é o modelo que funcionou, a forma de criares o teu filho poderá não ser a mesma forma que eu deverei criar o meu filho. Ainda assim, vemos situações em que, mesmo em caso de gêmeos, crias os gêmeos que nasceram no mesmo dia, na mesma mãe, não é? Na mesma família, mesmo lar, crescem no mesmo ambiente, tendem a desenvolver de forma diferente, porque cada indivíduo é um indivíduo. E ali, se formos analisar num fórum um bocadinho mais avançado em termos de ciência, vamos ir longe. Mas parando, por exemplo, na questão educar uma criança, eu para mim digo que para educarmos uma criança, eu gosto de fugir e usar o termo criar, porque às Uhum. vezes a questão educar fica um bocadinho misturado com a versão americana, que educar é escola, formação, academia, por exemplo. Eu, muitas das vezes, gosto de dizer criar. E quando falar criar, por favor, entendam-me que estou a falar exatamente criar com sucesso. Tornar o seu filho num resultado aceitável pela Para a sociedade, sociedade, não não é? é? Uhum. Com bons frutos e bons resultados. Há um elemento que eu digo que nunca falhou, que eu acho que é a presença do pai, a presença da mãe. É muito importante. O acompanhamento do pai, o acompanhamento da mãe. Falaste bem de quando éramos miúdos, os vizinhos colaboravam. Na realidade, havia tempo para tudo. O pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, voltava a uma certa hora, jantávamos à mesa todos. E o modelo social que se vivia permitia que a gente tivesse o tempo de qualidade, que é hoje coisa que não existe. É. Acreditas que eu pelo menos acredito nisso, se bem que há algumas exceções. O facto de uma família hum, almoçar e jantar à mesma mesa, isso influencia no desenvolvimento de um indivíduo? Convenhamos, Não sei. durante o horário de almoço e jantar, as pessoas normalmente estão relaxadas, as Ah, pessoas interagem. Na mesa conseguimos ver qual é a postura dos nossos filhos, conseguimos conversar com os nossos filhos, saber o que é que lhes vai à mente, qual é a tendência do pensamento deles. Claro que não é só o horário da refeição, como disse, a presença dos pais e a presença vai uhum. constar em várias situações, não é? Mas a refeição é um momento de interação, é um momento Interação. de conversa. Ali conseguimos ver quais são as expressões que os nossos filhos Mas, estão a mas usar. Abraão, olha, ultimamente eu pelo menos tenho reparado, eu fiz aqui um alinhamento, mas eu acho que eu vou ultrapassar isso, porque fica meio complicado falar de uma coisa e não falar de outra. Uhum. Quando falamos de comer à mesma mesa, interação e tal, nos últimos tempos não tem havido interação. Sabe o que é que eu me apercebi? Às vezes estamos três, quatro pessoas à mesa, não, na mesma sala, mas ninguém está a conversar com ninguém. Os As pessoas estão à telefones. mesa, os telefones. Eu estava a tentar deixar isso lá para o fim, mas não tem Ei, como não falar Jesus. dos eletrônicos, não falar dessa força que os eletrônicos estão a trazer e que estão, de certa forma, digamos que, a isolar, Yeah. né? Isolar Eu, a família, é digamos. difícil, é difícil. Primeiro vai começar pelo facto de que nós temos todos, cada um, televisor no quarto. Logo, o momento de televisão é um momento de lazer, certo? É um Uhum. momento em que a família está reunida a apreciar o mesmo show e nesse momento podemos emitir opiniões sobre uma dada situação. E ali vamos ver a tendência da avaliação que os nossos filhos vão fazer e a nossa, e aí podemos ir moldando. A tecnologia é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, por quê? Porque não facilita o trabalho dos pais. Primeiro, pela grande dificuldade de controlarmos hoje que acesso é que os nossos filhos têm. E falando, por exemplo, como engenheiro informático, alguém que trabalha com tecnologia, por mais que tenham soluções de parental control, continua a ser difícil, porque todos os dias lançam alguma aplicação, algum software que consegue reverter essa situação. E podemos falar de vários aplicativos, por exemplo, tem o Snapchat e por aí em diante, certo? Ah, é que é tão viciante os telefones, por exemplo, na mesa, que vamos dar conta que até o pai está com o telefone, a mãe está com outro telefone, o filho está com outro telefone.
e aquele momento de lazer não existe. Se não E existe com o aquele... agravante de, desculpa por ter interrompido, mas Não, acho à que, vontade. com o agravante de, por vezes, ser o próprio pai ou a própria mãe que pega no telefone e entrega ao seu filho, não é? Porque o distrai. Porque o miúdo fica menos ativo, talvez menos irrequieto, vamos assim dizer. Incomoda menos, então, ok, ele gosta, então vamos dar. O que eu quero dizer, na realidade, é o que há fase para tudo. Há fase para tudo e a tecnologia é benéfica quando usada com responsabilidade, certo? Se nós, e também cientificamente provado, o tempo de exposição às telas de uma criança pode afetar. Mas pode afetar o desenvolvimento dessa criança, certo? E há vários problemas psíquicos que podem advir dali, a causar alguma atrofia cerebral e tudo mais. Mas se nós voltarmos àquilo que eu diria, o que eu faço, vamos dizer assim, que fica bem mais fácil. O que é que eu faço na minha casa? O tempo da refeição é qualidade, é primordial. E é nesse momento que eu digo ao meu filho de 3 anos, não cantes na mesa. Não dances na mesa. Não assobies. Não assobies. Põe os braços na mesa, por exemplo. Usa a faca na mão direita. A mão direita. Isso faz-me lembrar de uma novela que passou-se alguns anos atrás, já não me lembro, mas o ator, o principal era o Duda, que era um indivíduo que ganhou na loteria e ficou... Ou seja, não, ele foi contratado para enganar uma rica. E para tal ele precisava parecer que era rico. Então teve que aprender lá a etiqueta, ter as aulas boas de etiqueta maneiras. e boas maneiras. Uhum. Com isso eu quero dizer que se nós não privilegiarmos esse momento, se não dermos atenção a esse momento da qualidade com os nossos filhos, sentar à mesa, conversar, e falo novamente sentar à mesa porque é uma necessidade biológica, temos de nos alimentar. E se o fizermos em grupo, em família, fica muito mais fácil, é mais prazeroso. Então, nessa altura, seria o momento de corrigirmos aquilo que estiver a falhar no comportamento dos nossos filhos. Eu, por exemplo, saio para trabalhar às 6 horas, chego a hora que chego em casa, por exemplo, às 17 horas, 18 horas. Qual é o momento que teria para conversarmos? Cansado. Vamos nos sentar à mesa, porque todos somos obrigados a ter que comer. Então, nesse momento, podemos falar de vários assuntos. Como é que foi o seu dia, filho? Como é que foi o seu dia, papá? Como é que foi o seu dia, mamã? E nessa altura eu vou ver e o filho poderá te dizer algo que lhe pareceu ser normal durante a sua jornada e que quando abordares, olha, não, filho, acho que isso foi errado, não podes fazer dessa forma, tens de fazer dessa forma. O outro lado importante no meio disso tudo, acredito que é o que acontece em várias famílias. Na hora da refeição, a mamã, por exemplo, está a cozinhar ou o papá está a cozinhar, certo? Está o filho a pôr a mesa, está o outro a ir buscar as bebidas, está o outro a colocar o gelo. Existe um trabalho de equipa ali. Então, nós estamos a ensinar vários valores sociais a esta criança ou a estas crianças num simples Num momento simples de momento de refeição. refeição. Está a ver? Yeah. E com base nisso, eu acho que eu ia dizer, voltando à questão presença, o pai precisa estar em casa, a mãe precisa estar em casa. Terem esse momento de qualidade. O momento de qualidade vai envolver muitas outras coisas. O momento de alimentarem-se vai envolver passeios, saídas conjuntos, exposição aos ambientes sociais, por exemplo. Vamos ver que um menino bem orientado, mesmo que formos a sítios públicos, ele tem a tendência de comportar-se com responsabilidade. E se diante dos nossos olhos ele porta-se bem, queremos acreditar que longe dos nossos olhos ele também vai se portar bem. Na escola, por exemplo. Se o nosso filho usa expressões erradas na escola, quando estiver em casa conosco, quando estiver conosco num ambiente social, ele vai, de certo modo, deixar escorregar essa expressão. Então, se estivermos presentes e atentos, né? Olharmos para essa criança, vamos poder corrigir, filho, isso aí isso não está correto. Você tem que mudar isso. Olha, esse teu comportamento poderá dar-te essa consequência. E ao falar da consequência, na realidade, eu digo que a vida é base de conhecimento de direitos e deveres, não é? Obrigações e deveres. Não, diria mesmo direitos e deveres. Deveres e obrigações também. Deveres e obrigações, mas eu diria que deveres e obrigações está tudo numa classe. Aquilo que, like, you must do. Aquilo que precisas fazer. Mas depois tens aquilo que tu tens como direito e privilégio, certo? E nós, na realidade, precisamos ensinar aos nossos filhos que qualquer ação nossa é resultante de uma consequência. Se tivermos uma ação positiva, vamos ter resultados positivos. Se tivermos uma ação negativa, vamos ter resultados negativos, certo? E isso tudo
é possível de fazer quando nós dedicamos algum tempo na família, aos nossos filhos. Como é que se espera que eu corrija os erros do meu filho se não tem um momento onde ele tem a possibilidade de errar em frente de mim? Isso não vai acontecer. E como mencionaste, no passado era muito mais fácil. Era muito mais fácil por quê? Porque a sociedade moralmente responsável sentia-se na obrigação de educar o meu filho, educar o meu filho ou educar o filho. Eu Ou seja, estaria educar o filho do vizinho é evitar que o meu filho se perca. se perca Que é aquela máxima que se a barba do outro está a queimar, põe a sua de a molho. sua de molho. Não é? Se eu melhorar a vida do meu filho, entretanto, não ficar atento à vida do filho do meu vizinho, não é? Este filho do meu vizinho é amigo do meu filho. Agora vou fazer uma conexão. Bem, se anteriormente havia essa intenção de nivelar a educação das crianças, tanto do meu como do teu, acho que agora fica um pouquinho muito mais complicado, com a tecnologia pelo meio, não é? Até porque a tecnologia individualiza, separa, mas tem algumas vantagens. Se recuarmos um bocadinho no tempo, estou a falar propriamente da tecnologia, se recuarmos um pouco no tempo, acredito que te lembras perfeitamente na altura em que estávamos todos encarcerados em casa. Encarcerados, ponto de exclamação, não é? Em casa, e era um benefício, não é? E serviu de várias formas para interligar as pessoas. Eu estou a falar usando Covid. do Covid. Hum, Foi um grande benefício e em que as pessoas conectavam-se, as pessoas educavam-se também através da internet, usando a tecnologia. Concordo. E como eu disse antes, Beatriz, tecnologia, quando usada com responsabilidade, só Uhum. benefícios e alegrias. Mas atenção que essa exposição, a tecnologia é concebida de certo modo hoje em dia. As famosas plataformas digitais são concebidas de modo a nos entreter, nos manter ocupados a satisfazer aquilo que é a ideia destas plataformas. Não digo que a tecnologia é má. A tecnologia é boa quando usada com responsabilidade, mas tem sido também considerado por muitos atores, por exemplo, como sendo uma ferramenta do mal. Por exemplo, não vamos descurar disso. Com certeza. E quando se diz que é uma ferramenta do mal, é porque a tecnologia facilita, por exemplo, o acesso às crianças, facilita para que as nossas crianças acedam a conteúdos inapropriados em idade inapropriada. Por exemplo, as crianças hoje estão viciadas nos telefones, vamos assim dizer. Mas estão viciadas nos telefones por quê? Não é porque gostam de discar números, Não é porque gostam de fazer contas. correto? É exatamente porque gostam de estar nos YouTubes, TikToks e por aí em diante. Snapchat, por aí fora. Snapchat, por exemplo, e há muitas discussões em relação ao Snapchat. Dizer que manter esse controle é difícil. Ser presente é difícil, principalmente na nossa realidade da América, que é extremamente capitalista. E existem vários padrões familiares. Existem pais solteiros, existem mães solteiras, existem famílias desestruturadas, existem famílias desconectadas, por exemplo, e torna-se muito difícil manter essa convivência. É preciso reconhecer que aqui esse desafio existe. Mas eu parto do pressuposto de que os nossos filhos são nossa prioridade. E estando na América, quando falo com muitos pais sobre a motivação, por exemplo, de terem vindo para a América, muitas das respostas é: eu vim para garantir uma vida melhor para os meus filhos. Mas garantir uma vida melhor para os nossos filhos, isso requer um pacote completo, não é? Isso vai exigir muito mais de nós do que nós imaginamos, não é? Por vezes até temos que abdicar de uma série de coisas para podermos garantir que esse resultado seja, não é? Presente, que nós consigamos estar presentes na educação dos nossos filhos, estar presentes nos momentos de decisão, estar presentes quando eles precisam de nós. Mas tudo isso sabemos. Só que o problema surge quando temos que definir o que é prioritário. Ok?
Um desafio constante aqui, por exemplo, que eu não me canso de dizer nas minhas conversas, por exemplo. Nós tínhamos um estilo de vida em Angola. E postos aqui aos Estados Unidos, a primeira medida, a primeira questão que a gente faz é tentarmos sair do estilo de vida dependente, humilhante, de necessidade constante e para irmos para o mesmo estilo de vida que talvez tivéssemos em Angola, geleira farta e tudo mais. O que é que isso implica? Condições, vamos assim dizer, uma casa bem apetrechada, um carro XPTO. Isso implica várias horas de trabalho, várias horas de dedicação à atividade assalariada. E essa atividade assalariada, devido às debilidades que nós temos, devido à língua e não sermos natos, a adaptação pode vir a levar muitos anos. O que é que acontece nos primeiros anos? Temos tendência a ter 3, 4, 5 empregos. Esses 3, 4, 5 empregos consomem tempo. O nosso tempo consumido com o trabalho não é recuperado e não teremos como recompensar com os filhos. Com os filhos, E nós pois é. vemos muitas situações, por exemplo, em que uma mãe e um pai é obrigado a deixar o filho sozinho porque precisa ir trabalhar. E a resposta é, mas se não trabalhar, não pago as contas. Certo? Bem, mas eu acredito ainda, Abraão, que existe a possibilidade de nós equilibrarmos. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio e de como se estabelece as prioridades daquela família, não é? Ok. Desculpa, Falando. desculpa, Beatriz. E se reparar, caímos novamente na prioridade. É, Eu, por exemplo, gostaria de saber, para ti, assim, rapidamente, o que é que seria prioritário na criação dos teus filhos, por exemplo? ok. Eu vou. Olha, eu vou já direto. É assim. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu vou ser. Não gosto de falar de mim, mas eu vou falar de uma maneira geral. É assim. eh, quando vim para aqui, eu tinha objetivos estabelecidos, Uhum. ok? Ok. Então, o meu primeiro objetivo era, digamos que, melhorar o meu nível académico, era aprender a língua para adquirir um emprego que estivesse a um nível que eu sempre desejei, ok? Então, para isso, houve alguns sacrifícios, ok? Um deles foi procurar um emprego que garantisse a comunicação. Eu tive essa possibilidade de me comunicar com os falantes de diversas línguas. Consegui. Mas eu tive que fazer um sacrifício. Aquele emprego pagava-me a ordem de $10 por hora. E eu ganhei aquele salário durante cerca de ano e meio. Ok? Ano e meio. Eu tinha necessidades? Tinha. Mas eu sabia que lá mais à frente eu conseguiria atingir os meus objetivos. Ok. Eu falo de finanças. Calma aí, Abraão. Mas Calma espera, aí, calma aí. Beatriz, só aí uma questão que eu não... Não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, é assim. Naquela altura, eu tive que fazer aquele sacrifício para hoje ter um emprego estável, ok? Uhum. E que eu pudesse manter-me em casa para poder dar o suporte aos meus filhos e não deixar que eles ficassem à sua sorte, ok? Uhum. E é claro que eu tive que fazer alguns ajustes e tal. Eu poderia, nesta altura, ter 2, 3, 4 empregos. Mas eu não tenho os 2, 3, 4 empregos. Mas, em contrapartida, eu tenho controle da minha família. Pois, então, Entendes? no final eu consigo entender que a prioridade foi a família. Eu estabeleci prioridades. Pois, É mas aí onde está estas a prioridades questão. que nós às vezes deixamos-nos perder. É facto. É muito difícil na realidade americana criar um filho. Você tem muitos desafios. Tem a questão educação, tem a questão finanças, tem a questão saúde, tem a questão atividades sociais, tem a questão entrega social dos miúdos, por exemplo, atividade esportiva. Eu, pelo menos, sei, e do pouco que conheço-vos, vou dizer pouco porque é difícil sabermos até que conhecemos alguém, não é? E é difícil termos surpresas, é fácil termos surpresas na vida. Mas eu sei que a vossa prioridade, e é notável, a vossa prioridade tem sido acompanhar os vossos filhos,
E vê-se isso pelo empenho que vocês têm, por exemplo, volta e meia, vocês estão a viajar o país todo, os Estados Sim, Unidos porque nós todo. colocamos a família, os filhos E- em primeiro lugar. Exatamente. E o que é que eu, na realidade, quero dizer com isso? Nós dissemos que a prioridade são os nossos filhos e nós viemos para a América, muitos de nós, claro, para darmos uma vida melhor aos nossos filhos, mas não participamos nas reuniões da Escola dos Miúdos. Olha, tocaste num tema importantíssimo. Eu digo nós, pronto, eu coloco-me nas vestes de nós, né? Achamos que às vezes educar os nossos filhos é colocar a comida à mesa. Educação não tem a ver só com colocar comida à mesa. Tem a ver, às vezes, só a presença de um pai naquela casa, às vezes tem um significado enorme. A presença da mãe, sabe, aquele ralhete, a mãe ensinar a lavar a louça, o pai a dizer, olha isto e tal. Eu acho que a educação tem muito a ver com isso. E Ok? bastante. E agora que mencionas isso, por exemplo, há uma coisa que os nossos pais sempre foram muito inteligentes, atenção, e eles já sabiam o que é trabalho em equipa. No passado, por exemplo, era o pai, por causa da condição social em Angola que permitia que não facilitava o emprego para as senhoras, para as mulheres. Na maior parte das vezes, e foi o caso em muitas famílias, o pai ia trabalhar, a mãe ficava em casa. Para cuidar da Para família, cuidar para da manter o família. equilíbrio. Ok? E a alimentação, a higiene, e a mãe era o garante que o pai, no final do dia, quando chegasse, tinha um relatório completo. E as nossas mães não falhavam. Ela, quando dissesse, espera quando o teu pai chegar. O teu pai recebia o relatório todo, até daquela fáfia, né, que dizem o muxoxo que você deu na mãe, a cara feia que deste ao vizinho. E, meu Deus, eu lembro-me, quando eu era miúdo, tive uma confusão no bairro e numa discussão que tive com uma vizinha, e depois o pai da vizinha foi ter com os meus pais Os para teus pais informar para que eu me queixar. portei mal. Uhum. E meu pai sempre teve uma postura muito rígida. A primeira coisa que ele fez foi questionar o que é que aconteceu. Depois de lhe esclarecerem, eu escondido, dentro de casa, a ouvir a Dentro do conversa. guarda-fato, Yeah. acredito. A primeira coisa que o meu pai fez foi: está aqui o indivíduo, resolva com ele. A parte que eu mencionei da famosa consequência, meu pai ensinou-me que a minha ação irresponsável teve uma consequência. E naquele tempo não tinham meias medidas. Okay? Naquele tempo era errou, levas um bom chicote, não é? E o meu pai tinha uma vara de bordão. Meu pai tinha uma vara de bordão, aquela vara. Eu lembro que a minha tia tinha uma régua, era assim um pau com um círculo e tinha uns palmatória, buracos. yeah. Que aquilo davam-te uma palmada, aquilo parece que Fazia umas puxava. marcas, né? Puxava, fazia umas marcas. Ficávamos com as mãos E inflamadas. atenção que aqui a mensagem não é necessariamente que é preciso Não é agressividade, agressividade, violência. violência. Aqui a questão é disciplinar. E Disciplina. cada medida, cada criança requer um certo nível de disciplina, não é? Nós estamos aqui numa realidade, por exemplo, e aqui vou entrar para um desafio muito grande, que é criar um filho na América, e principalmente quando traz essa criança, por exemplo, do ambiente da Angola, do ambiente africano, onde viemos que, filho, se você falhar, você vai levar. Se você errar, você vai levar. Nós temos isso. E o filho tem receio e medo dessa consequência. Mas nós certo? sabemos que a realidade aqui é completamente diferente. E os nossos filhos Não é? super inteligentes usam isso contra nós. Contra Eu já nós. ouvi pais a dizerem, por exemplo, o que é que eu vou fazer? O meu filho, se eu tento lhe ralhar, ele vai fazer um reporte na escola, por exemplo. E o facto de termos a dificuldade da língua, não conseguimos perceber exatamente o que é que se espera do pai. Bem, Porque isso é um choque cultural que cultura. tem afetado muito as famílias recém-chegadas e que já estão aqui há algum tempo, mas que eu acredito, pelo meu trabalho, acredito que tanto a escola como as famílias estão a tentar encontrar um ponto de consenso para cobrir essa falha. Eu estou a falar de quê? Eu estou a falar de mais engajamento familiar na educação dos filhos, mais participação das famílias na educação das crianças na escola, mais colaboração entre a escola e as famílias, para que não haja, para que as crianças não tirem proveito e tirem proveito disso para seu benefício próprio. Eu estou a falar de quê? Pronto, quando uma criança sabe que tem domínio, então ela sabe que eu tenho poder e eu vou gerir o poder
a meu belo prazer. Então, se a família e a escola estiverem a trabalhar em conjunto, mas isso são projetos que estão a ser, digamos, são projetos ainda que estão a germinar, não é? Mas que eu tenho a certeza que num futuro próximo Mas poderá surtir um efeito o, muito, digamos que dentro das pequeno, famílias. talvez, mas a questão é que os apoios e as instituições contribuem. O que eu não quero que a gente fuja aqui é o foco que dentro de um lar, dentro de uma casa, imperam hábitos, costumes africanos, por exemplo, e que depois entram em choque com a nova cultura americana. E é ali onde surge o desafio, é ali onde surge o problema. Onde tens um filho que faz chantagem ao pai, por exemplo, e o pai, se não tiver a paciência de abordar esse filho, pode desistir de acompanhar este filho. Nesse aspecto, eu gostaria de dizer assim: há um outro pormenor que, devido ao sofrimento que nós estivemos exposto, é comum, por exemplo, nós ouvirmos um pai dizer que o meu filho não pode sofrer do jeito que eu sofri. E muitas das vezes nos esquecemos que este sofrimento foi o combustível necessário para corrermos a maratona que corremos. Está a ver? Então, o facto de muitas das vezes privarmos o nosso filho da sensação de sofrimento, que na realidade também continuamos na senda da consequência, do tipo, como filho, se você não fizer as coisas que te são requeridas socialmente ou dentro da família, a consequência é estar privado de A ou benefício B, por exemplo, isso poderá, de certo modo, ser um modelo que ele vai converter na vida adulta. Por exemplo, nós temos aquela situação de que há famílias que não dão telefones aos filhos até os 15, 16 anos, por exemplo. A realidade da América, os miúdos vão à escola, tem muitos perigos, ou tem muito risco lá fora. Há necessidade de mantermos um contato constante, então atribuímos o telefone mais cedo. Mas, entretanto, há pais que não têm o cuidado de irem, por exemplo, controlar, verificar o que é que a criança está a fazer nesse telefone. E desculpem o termo, desculpa aqui a expressão, há crianças com idade de menos de 12 anos a verem conteúdo adulto, inapropriado. Então O que, isso cria o que transtornos. cria um transtorno. Então, aqui caímos mais uma vez na constância, no tempo de qualidade, na convivência, no acompanhamento das tendências do nosso filho, Então, certo? existe alguma forma dos pais, digamos que, conseguirem filtrar um pouco mais os conteúdos que os seus filhos têm acesso? Existe alguma forma? Eu sei que tá, Existem várias soluções, tem vários softwares. A Google tem, a Apple tem, que são as duas plataformas maiores para telefonia, não é? uhum. E é uma questão, há soluções grátis, há soluções pagas. Você pode criar um pacote familiar onde controlas aquilo que o seu filho tem acesso, não é? Onde controlas as horas que o seu filho consegue aceder à tecnologia. Olha, isso é E uma informação que eu acho de extrema importância, principalmente para aqueles pais que trabalham horas a fio, que estão fora de casa por muito tempo, conseguem ter algum controle daquilo que, se bem que as nossas crianças, vamos concordar que elas já nascem, é incrível, já né? Mas elas nascem com o nascem dedo já com o dedo digital. digital, elas já sabem como. Porque eu vejo bebés de menos de um ano. E Ligam da televisão. eu já vi vídeos em que os pais recebem a mãe recebe o telefone, ele pega no telefone, a mãe entrega de novo, ele pega e volta para o mesmo O website mesmo que ele site estava onde a ele assistir estava. Sim. e conecta com aquele filme, ou sei lá o que é que ele estiver a Eu, assistir. É incrível. Mas pronto, eu acho que isso, a ferramenta que acabaste de dar, é muito importante para aqueles pais que ficam muito tempo fora de casa e que não conseguem ter acesso, não conseguem saber quais são os conteúdos que os seus uhum. filhos têm acesso. Nós temos que explorar a tecnologia. Como eu disse, a tecnologia é boa quando usada com responsabilidade e pode ser catastrófica. Eu vou dar um exemplo simples, por exemplo, do uso da tecnologia, mas antes de ir para esse lado, eu gostaria de dizer que eu reconheço o desafio que os pais têm. Os pais têm, pois Eu é. reconheço a necessidade, eu reconheço a necessidade de manter vários empregos, reconheço a dificuldade Uhum. de ter que liberar algum tempo. Eu próprio passo por esse desafio, não é? Eu próprio passo por essa
por essa dificuldade, por isso reconheço e sei que elas existem. Mas devemos lutar e fazer o melhor para que a gente possa fazê-lo, de que a gente tenha esse tempo, que a gente acompanhe o nosso filho. Nosso filho é filho e vai ser uma criança para sempre. Para nós, os nossos filhos podem ser adultos, mas sempre será uma criança, por exemplo, vão precisar do nosso cuidado, da nossa atenção, da nossa orientação. Eu, com a idade que tenho, ainda procuro meu pai para muitas coisas, ok? Há alguns anos atrás, havia um vídeo, um TikTok que andava a circular a motivar as crianças a cometerem suicídio, por exemplo. Isso é preocupante. Isso se. E dava as dicas como fazer isso. Aquilo circulava pelos miúdos com menos de 12 anos. Houve miúdos que viram o vídeo e foram acompanhar, por exemplo, esses vídeos. E há cada vez mais conteúdos não apropriados que promovem besteiras e as crianças acham aquilo cool, não é? E querem muitas das vezes experimentar, e o que pode ser perigoso. Mas se estiveres perto, se acompanhares, consegues evitar grandes situações, grandes desgraças, não é? Repito, é muito difícil manter o acompanhamento, mas é fundamental. E se estiveres perto, consegues ultrapassar grandes desafios. Aqui também precisa dizer que, estando na América, num país completamente diferente do nosso, com uma cultura completamente diferente, com vários desafios linguísticos, por exemplo. O sistema de educação é completamente diferente, com vários desafios e é extremamente caro, apesar de que a um certo nível é grátis. Saúde, extremamente caro. E aqui quero dizer que tudo ronda em torno das finanças, o que obriga, por exemplo, um pai a ter que dedicar muitas horas no trabalho. Mas eu apercebi-me de algum tempo esta parte que eu estou a falar mais para nós que estamos aqui, não é? E que a escola tem dado alguns passos que podem ajudar a melhorar, principalmente nesse aspecto. Mas, Beatriz, As nossas desculpa, crianças. o problema, o Uhum. sistema americano tem toda uma gama de apoios e suporte. Mas aonde é que surge o problema, por exemplo, para um pai imigrante? Primeiro, Não, acesso. o que eu me estava a referir é o facto de a escola agora estar a proibir, pelo menos, o uso do telefone durante o tempo em que o estudante está na escola. Pelo menos, Uau! é, Isso, isso é um uau para mim. pois é, e cria um ambiente em que a criança deixa de se preocupar com o telefone e passa a socializar-se com maior intensidade. As crianças agora vão para a escola e colocam o telefone no armário e só têm acesso ao telefone quando estiverem a sair. Ora, essa é nova. É, Sinceramente, super surpreso e satisfeito com essa medida, porque ah, eu, sinceramente, surpreendo-me muitas das vezes quando vejo o meu filho Lionel com o telefone até tarde, por exemplo. E para mim isso significa que ele não vai dormir. E frequentemente, às vezes, sou obrigado a ter que retirar o telefone. Porque os miúdos ou as crianças, a gente fala uma vez, podem não ouvir e precisamos falar várias vezes, por exemplo. E é importante manter essa conversa. Aí a importância da famosa constância, não é? uhum, O acompanhamento constante. Todos os dias eu deixo os meus filhos na paragem de táxi, todos os dias, diria sempre que possível, né? Mas a maior uhum. parte das vezes. E é um momento de conversa que eu tenho que lembrar todos os dias, filho. Lembre-se, estás aí para a escola para estudar. Seja responsável, faça o teu papel orgulhoso. Esta mesma conversa todos os dias, não é? Faz com que ele reflita 2, 3 vezes nas suas ações. Como eu disse no princípio, o filho bem criado vê-se na idade adulta. Estou longe de ver isso. Mas consegues ver qual é a tendência que o seu filho leva. Leva, Vamos ok. falar, por exemplo, de uma criança que já desafia o pai. Por exemplo, o pai diz, olha, filho, vai cuidar da loja. Seu filho, vai Falando, tu. falando de desafio, e eu vou tocar naquele aspecto que eu espero que a juventude não se sinta tocada nesse aspecto, mas vamos falar daquela questão em que muitos jovens chegam por aqui garotos, garotas, e crescem, claro, chega uma altura, começam a trabalhar. Vamos falar de desafio. O pai, por vezes, ofere
vamos dizer, $1.500, mas o filho oferece $3.000. Eu estou a falar de uma maneira Geral. generalizada, não é? E aí, que futuro tem aquela família? Ou melhor, em termos de convivência, como é que. É assim, Beatriz, primeiro isso é um grande problema, deixa eu já dizer. Pois é, Porque primeiro em África estamos acostumados que mais velho é quem tem dinheiro. que o pai é que trabalha, é que põe Não o é? pão à E mesa. nós temos várias piadas Uhum. onde. Existem várias piadas onde o Mano Mingo quer falar, mas o Mano Mingo, como é desempregado, calma ainda, estamos a Calma ouvir. ainda, estamos. Só que. que Resolve, não trabalha, é? pai. E já vimos famílias onde a reunião está aí para acontecer porque não chegou a sobrinha ou o sobrinho, que é o que tem o poder financeiro, a reunião não começa e os mais velhos estão aí à espera dele. Estão à espera dele. E ela Então, tem o mais novo da isso, família. isso vai realmente ser um problema. O que apresentaste vai realmente ser um problema. Mas, no meu caso, a conversa, o respeito que a gente já impõe no nosso filho, vai fazer com que ele mantenha o seu nível de admiração pelo pai e ele vai valorizar o pai não simplesmente como um provedor, mas vai valorizar o pai como sendo aquela pessoa de quem ele depende para passos de sucesso. Eu, por exemplo, lembro-me agora uma situação que houve uma semana que eu andei muito dedicado a trabalhar, chegava em casa sempre tarde, encontrava já os miúdos A a dormir. dormir e no dia seguinte eu recebo uma mensagem do meu filho: papá, fazem 2 dias Que eu não que te eu não te vejo. vejo. Eu Isso é. recebi aquela mensagem e eu disse: pá, tem que correr em casa porque está grave. Aqui tem. Há essa preocupação, essa constância. Eu acredito que eu espero que o meu filho ganhe mais do que eu, porque, primeiro, tem mais tempo de exposição à cultura americana, tem mais chances de sucesso nesse país. A dificuldade que eu tenho para me comunicar, ele não vai ter a mesma dificuldade. Tem mais oportunidade de formações. Desde que ele não se esqueça da sua base cultural. E por isso é que nós precisamos manter a convivência. Porque vamos assim dizer, se eu não for presente com meu filho, se a uma mãe não é presente com seu filho, qual é a cultura que esse filho vai ter? Não vai. Não vai manter nenhuma cultura. Não. E eu ainda acho mais grave. E infelizmente todos nós temos pecado, com exceção uma ou outra pessoa, que os nossos filhos têm se esquecido do português. E surge a dificuldade quando tenho que falar com a minha mãe. Por exemplo, a minha mãe não fala inglês. Se eles não falarem português, eles não vão poder falar com a minha mãe. Não é? Pois é. Então, a importância, se não for pela questão do nosso filho tornar-se bilingual, né? Olha, Poliglota, não é? Uhum. Se não for a questão do nosso filho tornar-se poliglota, deverá ser a questão de manter a comunicação com o resto da família. Eu não posso deixar de enaltecer aqui, digamos que a vontade em que agora, pelo menos eu consigo notar, a vontade das escolas americanas em incentivar que os pais incentivem os seus filhos a falar português em casa, espanhol em casa, russo em casa, para terem sempre o domínio de mais do que duas línguas, porque é sempre muito importante a comunicação. E eles normalmente, na escola, normalmente aconselham, fale com seus filhos, incentive, não deixe que ele fale apenas inglês, para que ele não se esqueça da sua língua. Por exemplo, eu sou um exemplo concreto disso que hum, eh, quando eu cheguei à América, eu não falava inglês fluentemente e o meu filho não falava português fluentemente. Houve uma troca automática e eu comecei a falar com ele em português e ele passou a falar comigo em inglês. Hoje, o português dele já está bem fluente, né? Ainda com aquele sotaque assim carregado e tal, de americano e tal, com aquele sotaque bem carregado, mas eu fiz questão que ele aprendesse a língua portuguesa para garantir essa comunicação com o resto da família. Isso só acontece quando tu tens tempo para estar lá e educar. Eu tive esse tempo e aconselho os meus irmãos, as minhas irmãs e todo mundo a tentar encontrar um tempo para garantir essa base familiar. Socialmente, por exemplo, eu podia dizer que nós, como pais, comunidade de angolanos, aqui na América, poderíamos fazer mais também, contribuir para isso.
promovermos mais atividades interculturais, por exemplo, Uhum. aonde existe uma maior congregação de angolanos e falantes da língua portuguesa para podermos exercitar. Eu, nesse aspecto, devo dizer que é muito difícil mantermos, por exemplo, as línguas. Meus filhos, quando vieram, falavam português e falavam francês. Hoje, não falam mais francês, E já estão a se já esquecer estão a do perder o português. português. Uhum. Agora tenho lutado e é surpreendente que, por exemplo, o meu filho que nasceu aqui, ele entende português, mas não fala. Se deres um comando, se falares com ele, deres uma orientação em português, ele vai fazer o que lhe foi orientado, mas ele não vai dizer. E eu acho super engraçado quando ele tenta imitar-nos a falar português. Ele é bom nesse aspecto. Ah, a outra questão que é importante dizer, muitas das vezes, é o facto de que nós queremos ser aceitos no novo país, na nova comunidade, na nova cultura, e às vezes envergonhamos-nos de mostrar que somos estrangeiros por causa do sotaque. Então esforçamos-nos bastante para eliminar este sotaque. E com essa pressão social ligada à imigração que hoje em dia existe, torna isso bem mais óbvio e bem mais evidente. Então, os nossos filhos têm até tendência de aprender a nova forma de falar americana, não é? Dos teenagers. Noah, Dad, daquela forma deles falar como se tivessem, que é bastante irritante. E nisso tudo para quê? Para parecerem menos angolanos, menos imigrantes e parecerem mais Mais americanos. americanos. E essa vontade de aceitação também leva-lhes a fazer coisas inapropriadas. Às vezes querem mostrar que são do tipo mais loucos que os americanos. Que é cool. Porque é cool, essa coisa toda. E mais uma vez, se não estiveres em casa, como é que vais perceber? A primeira coisa que vai ser são as expressões que os miúdos usam. Por outra, E a música E- que está aí, é presença constante, né, na exatamente, vida deles. às vezes, se não estiveres em casa, não vais ver que tipo de música que os teus filhos estão a ouvir. E agora, então, com os headphones e tudo mais, vai ser difícil consumir. Mas os desafios são muitos para criar filhos, para criar a próxima geração, não importa em que parte do mundo. E existe assim uma forma de como criar um ambiente saudável para que garanta um melhor desenvolvimento das nossas crianças? Eu fico assim a pensar, existe alguma forma, sei lá. Não existem formas, mas há hábitos que foram testados, há maneiras e modelos que foram aplicados e que normalmente incrementam as chances de sucesso. Por exemplo, uma família que opta pela comunicação aberta, uma família que opta pelo respeito, uma família que dedica tempo de conversa. De certo modo, essa família tem tendência de descobrir antes do tempo problemas que venham a surgir. É como dares um momento de falares com um médico, com um especialista, com um terapeuta, para ele identificar que você está com indícios de depressão, porque foste cedo ao médico, não é? Por exemplo, como é que a gente consegue saber que o nosso filho, por exemplo, está com hábitos estranhos, se você não está Se você não está presente? aí. Se o teu filho estiver a entrar para as drogas, como é que você vai conseguir notar se você não está presente? E depois tem uma coisa, não é? Os casais têm sempre um que é mais flexível. Um que procura dar disciplina e o outro que procura dar mais amor, mais paciência. E nisso acontece muito que um dos dois tenta omitir certas situações, certos relatórios ao outro parceiro sob medo de que o parceiro tome uma medida agressiva ou extraordinária. E às vezes o facto de não falarmos do problema no momento em que eles acontecem faz com que o nosso filho comece a pensar que fazer aquilo é normal, porque não teve nenhuma consequência, não teve nenhuma punição sobre tudo aquilo que ele vai fazer que eu poderia dizer errado. Eu, por exemplo, teve uma situação que ocorreu há um tempo atrás, por exemplo. O meu filho mais velho está com... A minha filha mais velha está com 22 anos agora,
vive em Angola. E numa conversa, minha filha diz-me, por exemplo, papá, eu gostaria que o papá passasse a determinar todos os meses uma mesada para mim. Ok. E nessa conversa, atenção, não estou a dizer que é o correto, que é o que vocês precisam fazer, mas é o que eu fiz. Eu acho que foi uma medida satisfatória, porque o objetivo era ensinar a minha filha a sobreviver nesse mundo agressivo em que a gente está Dar-lhe o barco e a rede e ela e aprender a ensinar-lhe a pescar. pescar. E o que é que aconteceu? Eu disse, está bem, filha, eu não acho que nessa idade tu ainda precisa estar a receber alguma mesada. Eu acho que você devia ir trabalhar. Mas, papá, não há nenhum emprego. Claro que eu sou pai, quero minimizar o impacto da dificuldade da vida Dificuldade, para a minha pois é. filha. Mas ela precisa sentir que a vida é dura, que a vida é difícil. É a realidade. E eu não vou estar aí para sempre. Então, eu falo com uma irmã minha, que é médica, é dentista, e ela tem um consultório dentário, a doutora Sara. Faço a publicidade, me permites? À vontade. Ok. Eu já disse, fica à vontade, Abrão. Fica à vontade. Da clínica Sorriso Giro. Um abraço, Sara, a minha irmã caçula. E falo com ela, olha, eu preciso que empregues a Filomena, que é minha filha. Preciso que empregues a Filomena. E ela diz-me que, olha, nesse momento eu não tenho vaga. Eu disse, olha, é assim, eu preciso que ela tenha alguma ocupação. Quanto é que pagas salário aos teus funcionários? E ela diz-me a marca salarial que ela paga. Então eu digo a ela, ok, eu quero que arranjes alguma coisa para ela fazer e faz umas contas e eu vou passar todos os meses a enviar esse dinheiro. Minha filha não sabe. Bem, agora ela já sabe, né? Acredito que não, a minha filha não, Ela não gosta de usa televisão? telefone digital. Ah, ok. A minha filha não usa telefone digital, o que às vezes é difícil para nos comunicarmos, né? Porque às vezes o WhatsApp cria uma certa facilidade. Ela não usa telefone digital, ela não vai saber, só se alguém lhe disser. Claro, a comunicação é rápida. Então, isso foi acontecendo. Em resultado, ela estava a aprender a trabalhar, a gerir as suas finanças e a ter a responsabilidade de pagar as suas contas, a poupar o seu dinheiro e a aprender que se eu trabalhar, eu tenho um salário no final do mês e com o salário posso me proporcionar todos os mimos. E aprende a que não preciso de ser simpática com ninguém, não é? Dá-lhe uma certa arrogância, certo? Mas é uma arrogância positiva. Porque E ela acredita... ganha uma independência financeira. Exatamente. Não é? E o contrário seria se começasse a mandar a mesada, ela acomodar-se-ia e terias um problema para sempre. Quantas Não são é? as meninas que com 22, com 16 anos já têm um filho? Minha filha está com 22, está ali, ela pode a qualquer momento criar a sua família também. Ela terá que ter capacidade para sustentar a sua própria família, certo? Sustentar-se a si própria. E isso é daquelas coisas que eu digo que, quando eu disse no princípio que é importante deixar que os nossos filhos sintam a necessidade das coisas e podemos ajudá-los a superarem essas necessidades, certo? Mas é importante que... Deixa-me falar de uma forma diferente. Olha, algumas famílias, deixa-me só ajudar, adotam um método de, dar as tarefas diárias e digamos que remunerar. Sim, tu vais lavar a louça e recebes X. Isto ajuda? Esse método ajuda? Aquela criança... Eu vou dar a minha opinião pessoal. Não acho que ajude. Essa é a minha opinião pessoal. Não achas que ajude? Não acho que ajude. Ok. Mas eu respeito a decisão de cada pai. Lembremos-nos que no princípio eu disse que não existe um modelo de certo, educação, certo? de educação. Há uma coisa que eu faço. Como sabem, eu tenho uma garagem de restauração de interior de viatura, certo? Durante as férias ou os finais de semana, muitas das vezes levo o Lionel para ajudar. E como qualquer outra pessoa que conosco trabalha, no final do dia recebe o seu pagamento pelo trabalho feito, certo? Isso é uma coisa. Em casa, e nós até tivemos essa conversa bem recente, em casa, do mesmo jeito que eu tenho deveres de ir trabalhar, produzir, pagar as contas de casa, meter comida na mesa, claro, o pai e a mãe têm essa obrigação, eles também devem ter as suas obrigações e devem fazer das suas para merecerem roupa lavada, o quarto onde dormem e comida à mesa. Comida à mesa, eles devem contribuir, devem colaborar. Meu filho Pois tem é. 13 anos, tem idade suficiente para lavar a louça,
cuidar do lixo, por exemplo. Mas só o facto de estás a levá-lo para esse teu empreendimento e ensinar a fazer, tu estás a colocar uma semente. Acredito que ele já vai começando a criar ideias daquilo que ele poderá fazer no futuro. Estás a educá-lo, não é? E a famosa educação financeira, que é fundamental aqui, eu, pelo menos, surpreendi-me há um tempo atrás. O meu filho me dizer, olha, papai, eu gostaria de comprar um telefone. Uhum. E eu disse, filho, se precisas de um telefone, tudo bem. Vamos comprar um telefone, procurar um telefone barato. Meu filho diz, não, eu não quero um telefone barato. Eu quero um iPhone. E a minha pergunta foi, filho, eu próprio não vou gastar o dinheiro que você quer para esse telefone. Meu filho diz-me assim, não, eu tenho a minha poupança, papá. E na conversa eu digo, mas podias usar a tua poupança com alguma outra coisa. Ele diz, não, eu quero isso, pai. Está bem, se é o que você quer, vamos ver o que é necessário. Claro, o dinheiro dele não era suficiente, eu tive que acrescentar, mas bem consciente de que, olha, eu vou acrescentar um bocadinho para tu alcançares esse desejo, mas estou satisfeito e orgulhoso contigo pelo facto de teres poupado o teu dinheiro até alcançares um certo objetivo. Ao falarmos disso, é importante apoiarmos os nossos filhos. Reconhecer quando eles fazem coisas boas, não é? Do mesmo jeito que queremos corrigir quando erram, devemos também reconhecer quando acertam. Quer Então dizer devemos... que uma mão, digamos que um puxãozinho de orelha, digamos, A entre máxima, aspas, e não o carinho na outra a mão, não é? máxima é a mão que te dá carinho é a mão que te dá castigo, Castigo. não é? Ok? Então, e eu só te dou castigo porque eu me importo contigo. E há crianças que às vezes palavras são suficientes, essa criança fica como se tivesse levado um tabefe. Há crianças que realmente requerem uma postura mais musculada, uma conversa bem mais direta. Eu, por exemplo, tive situações quando cheguei, claro, também tive meu filho a me dizer, papá, o papá não me pode bater. Não estou aqui a dizer que eu bato na televisão. Estou a dizer que cada um educa o seu filho da forma que quiser. Não sou apologista de violência, mas sou apologista de que devemos ser firmes no processo de educação dos nossos filhos. E eu disse assim ao meu filho, ok, filho, aqui na América não se bate, mas nós viemos da Angola, lembras-te? Sim, lembro-me, papai. Eu disse, olha, filho, eu vou te dizer uma coisa, se você começar-se a portar mal, eu vou pegar, vou-te pôr num avião, mando-te para a África. O que é que acontece em Angola? Não é assim tão difícil. Ah, Então, vou mandar-te com uma carta para Angola. Parece engraçado, mas foi uma piada na altura e funcionou. Vou mandar-te com uma carta para Angola, para o tio Kimbango. E ele lembrava-se, quando ele saiu de Angola, meu irmão era fisiculturista, ou é fisiculturista, todo bem constituído. Ele lembrava-se que tem um tio extremamente grosso. Então, mesmo ele dizer que eu vou te mandar com uma carta a dizer esse menino é malandro, por favor, lhe corrija. Na ideia dele já veio a imagem do tio grande, grosso, que se me pagar vai me moer. Então houve o medo da consequência. E ele mudou a postura, por exemplo, naquela altura, e foi a volta e meia. ah, Yeah. eu sei que eu normalmente eu vou sempre para o antigamente, até porque o modelo de educação naquela altura é até certo ponto surtiu efeito. A igreja já foi uma alternativa, digamos, uma alternativa no que toca à educação das nossas crianças, que éramos nós, não é? E era aquela coisa, ir à igreja, ouvir o padre a falar, os conselhos do pároco, os ensinamentos dos bons costumes, ajudavam bastante na educação, na nossa educação, não é? Continuam a ajudar. A Continua igreja, a aí. igreja é um elemento de modelador social muito importante. Mas igreja era vista como o garante da moral social. Assumia-se que o indivíduo religioso, o indivíduo que vai à igreja, é um indivíduo detentor de uma conduta inquestionável. Assumia-se. É. Mas hoje, com o famoso desenvolvimento das multipolaridades de religiões e igrejas, condutas inapropriadas foram surgindo e tem sido um bocadinho questionável. Mas é Questionável, claro pois é. que quem cresce na igreja tende a ter um passo mais distante da criminalidade. É lógico que quem frequenta a igreja e acredita em Deus, aceita Deus,
tem tendência a pautar-se por uma conduta distanciada daquela que é reprovável socialmente, não é? Mas isto passa tudo pela escolha da religião certa ou da igreja certa, porque nós temos várias igrejas que são ali promotores de condutas erradas, e principalmente nós, na questão africana, por exemplo, ouvimos muitas das vezes jovens a serem desviados devido a uma abordagem errada no fórum religioso. Como é que se concebe que você tem um filho que não fala com a mãe ou com o pai porque lhe foi instruído a não falar porque a mãe ou o pai não pratica a mesma religião? Como é que se concebe um filho acusar a mãe ou o pai de bruxaria, por exemplo? Não é? Estas são aquelas situações que eu acho que é preciso hoje em dia ponderarmos. Igreja é positivo, igreja ajuda, igual a tecnologia quando é uma boa doutrina, quando tem uma boa doutrina, porque é normal encontrarmos hoje em dia igrejas inapropriadas. Nós tivemos Pois é. várias notícias de igrejas com práticas erradas que andaram a promover a morte entre vários jovens e tudo mais. Nós vimos, por exemplo, há uns anos atrás, uma notícia da Angola em que houve um pastor que mantinha uma jovem em cativeiro sob a acusação de estar possuída, por exemplo. Então, há uma questão que é preciso haver equilíbrio. No final de tudo, o equilíbrio. Mas imagine que o meu filho frequenta uma religião inapropriada. Como é que eu dou conta que meu filho está numa religião inapropriada? No momento de lazer, no momento de convivência, no famoso tempo de qualidade. Então caímos mais uma vez que é necessário que haja presença em casa. É necessário que a família seja uma família, que é o teu guardião, né? O teu último bastião vai ser a sua família, porque é onde você vai para ganhar energias. E sabe tão bem, chegarmos a casa depois de horas de trabalho, olharmos para os nossos filhos saudáveis, olharmos para os nossos filhos a irem com uma tendência respeitosa, e é possível notarmos a diferença. Uma criança que fica, por exemplo, horas e horas na televisão, uma criança que fica horas e horas longe dos pais, por exemplo, e sem esse tempo, primeira coisa que vamos conseguir começar a notar é essa criança tende a usar expressões inapropriadas. Vai usar muitas expressões prófanas, né? Vai disparatar muito. Disparatar muito. Linguagem terrena. Como nós dissemos muito. E vai usar linguagens completamente erradas. Ok, ele vai crescer, vai desenvolver. Hoje estamos dentro de casa, ele está a usar isso, achamos normal. Amanhã, quando for à casa do amigo, quando for à casa do vizinho. E parece norma que eu noto, por exemplo, não sei se as outras famílias acontece, mas eu noto que muitos dos imigrantes, muitos dos angolanos, quando vão à casa dos americanos, no dia seguinte o pai deste americano ou a mãe deste americano tem tendência a dizer, por favor, pode o seu filho conviver mais com o meu filho? Porque ele é muito bem educado, meu filho é muito mal criado, é respondão, não faz nada e tudo mais. E então tem essa coisa toda que demonstra que o nosso estilo de vida permite que os nossos filhos tenham um desenvolvimento aceitável dentro dos padrões sociais. Bem, isso estás a falar já digamos que do efeito da sociedade na educação das nossas crianças, não é? Olha, Abraão, eu gostaria de ficar aqui o dia todo a falar, a conversarmos sobre esse tema, até porque é bastante interessante falarmos sobre a forma de prepararmos a nova geração para esse futuro desafiador que os espera. É claro que não é fácil, é realmente muito complicado, até porque as famílias são diferenciadas, os hábitos e costumes são diferentes, mas pronto, existe uma base que é a nossa cultura e que eu acho que eu não aconselho, eu simplesmente deixo no ar e as pessoas são livres de aceitar ou não, de que se você mantiver os nossos hábitos, os nossos costumes, você vai sempre respeitar o seu pai, a sua mãe e o seu mais velho, o adulto. Não importa quem seja, seu vizinho, o seu professor, o seu tio, você vai respeitar. Porque nós, sim, respeitamos os adultos e respeitamos quem estiver à nossa volta. Como eu disse antes de despedir-me, antes de fechar o programa, eu vou deixar aqui a palavra para o Abrão, até porque, Abrão, eu tenho aqui uma notícia que eu acho que tu vais gostar e que as pessoas lá vão gostar. Vão gostar não, as pessoas vão pensar nisso.
Ok. Uhum. Eu vou ansioso agora, vou querer ser breve e curto para ouvir, ouvir a notícia. Dizer que eu quero falar mais do facto de estarmos aqui na América, onde existem vários desafios. E existem desafios desde a tenra idade, ok? Desde a escola que os nossos filhos vão. Hoje há um tema em voga que é o homossexualismo, por exemplo, que desenvolve. Não estou aqui a dizer o que é certo ou errado, mas são daquelas coisas que culturalmente nós temos uma forma de olhar para isso. E você precisa garantir, por exemplo, que os seus filhos tenham um acompanhamento da sua parte. Existe também o risco famoso da alimentação, que, de certo modo, há uma alimentação modelo da realidade americana, não é como a nossa, que era literalmente saudável em termos de combinação de elementos que a gente precisa, de substâncias, suplementos que a gente precisa. E isso, se nós não tomarmos uma atenção e acompanharmos o nosso filho nas atividades físicas, podemos começar a desenvolver problemas sérios de saúde, como a obesidade, que estão intrinsecamente ligados com doenças cardíacas e tudo mais, né? Então, para dizer que, em resumo, precisamos ter um balance do estilo de vida, dedicar algum tempo às atividades físicas, Físicas. não é? Dedicar algum tempo de qualidade, sentarmos juntos, apreciarmos o bom momento. O verão está a acabar no Maine, não é? Então ainda ficam alguns dias de bom tempo. Aproveitar agora, gastar algum tempo no parque com os nossos filhos, conversarmos muito com os nossos filhos. É importante sabermos quem são os amigos dos nossos filhos, o que é que os nossos filhos têm falado com os amigos, mesmo às vezes só de perguntares, filho, com quem falas e o que falas, e podermos ver como é que as coisas acontecem. Interagirmos mais, falarmos mais a nossa língua para mantermos a nossa cultura, porque a língua é um elemento de base da cultura, não é? E isso vai permitir que os nossos filhos mantenham a ligação com os primos, os tios que não vivem na América, ok? Bom, há muito que se possa dizer e o tempo é curto, poderemos voltar a ter a mesma conversa Com daqui a algum certeza, tempo. com certeza. Agora acho que estou preparado, Estás preparado? coração a bater. Bem, é um tema que já que se aborda lá embaixo, mas nunca foi, digamos, a nível do continente africano, é um tema que nunca foi abordado assim, a olhos vistos, né? Para todo mundo ver e ouvir. Vamos lá direto, eu estou a falar de desporto e sabes que é a minha área, é uma área que eu normalmente gosto de abordar. Vamos lá, os campeonatos africanos de Afrobasket, em ambos os sexos na categoria de sub-16, que decorre desde o passado dia 2 de setembro em Kigali e que vai terminar a 14 deste mês, têm sido marcados por vários afastamentos. E adivinhem porquê? Afastamento de atletas inelegíveis nos exames de ressonância magnética realizados pela FIBA por irregularidade nas idades. Diz-te alguma coisa? Uau! Eu sabia. Eu sabia que a reação seria essa. Deixa-me Uau! dizer que com o objetivo destas análises é acabar com a fraude etária das competições e a FIBA Ah, reforçou este ano os mecanismos de controlo e estabeleceu como requisito obrigatório que todos os inscritos tenham no máximo 16 anos. Os exames realizados permitiram identificar atletas que não cumprem os critérios, o que obrigou o afastamento imediato na prova. Entretanto, várias seleções, Abraão, ouve bem, viram-se obrigadas a competir com um número reduzido nos seus respectivos plantéis, com realce para o Mali, que viu 7 atletas a serem afastados por chumbarem nos exames, dos quais 5 em masculinos e 2 na classe feminina. No total foram afastados 25 atletas, tanto em feminino como em masculino, dos quais 12 na classe masculina e 13 em feminino. Eu gostaria de deixar aqui a lista, mas a lista é longa, meus amigos. Dizer que se a moda pega, eu não sei o que é que acontece. Bem, é tudo o que tínhamos por hoje. O tema foi ai, bastante Jesus, interessante falei. e nós voltaremos com mais temas, mas com maior interesse e vamos estar sempre aqui. É claro que vamos pedir que você
participe, dê a sua opinião, deixe o seu like, subscreva-se, participe, escreva, deixe aí alguma nota que nós vamos com certeza responder. Muito obrigada por estar ali, por assistir e é claro, nós estaremos sempre juntos. Então, até lá, até a próxima vez. Carisma. Bem, eu não sei se acontece com todos os imigrantes. Uma questão muito ousada, vista